Olá, muito bom dia, uma ótima sexta. Começa agora o Boletim Câmara desta sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024. Confira agora o que vai ser destaque nessa edição. 3 mulheres vão representar a população na Câmara a partir do ano que vem. Fiocruz oficializa pedido para produzir vacina contra a dengue no Brasil. Saiba o que fazer quando alguém bater no seu carro. Lula sanciona a lei que cria o Dia Nacional da Música Gospel e reconhece o grafite como manifestação cultural. Vale terá nova frente fria com temporais e ventos de até 60 km por hora. E ainda você confere a previsão do tempo e o nosso especial Eleições. Essas e mais notícias no Boletim Câmara que começa agora. A escolha dos representantes do Poder Legislativo aqui da nossa cidade foi definida no dia 6 de outubro. A Câmara de Taubaté vai prosseguir com 3 mulheres representando a população a partir do ano que vem, como mostra a nossa estagiária Isabela Vieira. Desde o ano 2000, a Câmara tem mantido um número estável de representantes do sexo feminino em sua bancada. Já é a segunda vez consecutiva que o número de mulheres fica em 3. Isso aconteceu na 13ª, 15ª, 18ª e agora na 19ª legislatura, que vai começar em 1º de janeiro. O número nunca ficou muito alto, chegou ao máximo a 4 cadeiras nas 14ª, 16ª e 17ª legislatura. Cada legislatura corresponde ao período de 4 anos. Historicamente, a Câmara só teve representantes do sexo feminino a partir da 5ª legislatura, em 1964, quando Judite Mazella Moura foi eleita e tomou posse para os 4 anos. Porém, antes disso, na 3ª legislatura, entre 1956 e 1959, Maria Aparecida Marcondes de Castro havia exercido o cargo, porém como suplente durante um curto período. Foi a primeira taubateana a assumir o cargo, embora não eleita diretamente. A lei definiu um mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero, quando os partidos lançam os nomes de seus candidatos. Mas com 3 representantes na Câmara, o percentual de participação feminina é de apenas 15%. Esse índice se repete em Brasília. Na Câmara dos Deputados, as mulheres ocupam 15% das cadeiras, ou seja, 77 dos 513 cargos de deputados. No Senado, o índice é de 16%, são 13 dos 81 senadores. Obrigada, Isabela, pelas informações. E esses percentuais são bem inferiores ao número de mulheres no eleitorado do país, que corresponde a 52,9%. E dos quase 243 mil eleitores aqui em Taubaté, o cenário é o mesmo índice, 53% são mulheres. Nós damos sequência ao nosso Boletim Câmara com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, tem movimento bem tranquilo ao longo de toda a estrada. A visibilidade é boa, sem neblina. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, tem movimento mais intenso apenas na entrada e saída de Taubaté e também de Ubatuba. O restante da estrada segue aí bem tranquila. Lembre-se, é claro, de manter a distância segura do carro à frente e respeite a velocidade da via. Essas informações são do DER, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem 2 pontos de lentidão. O primeiro deles no quilômetro 86, altura de Roseira, em razão de um acidente de trânsito. Não há previsão de liberação da pista e tem viaturas no local fazendo atendimento. Do quilômetro 136 ao 139, altura de Eugênio de Melo, em São José dos Campos, o trânsito também é lento em razão do excesso de veículos na estrada. Atenção do motorista, principalmente nesses trechos. Temos câmeras ao vivo também da rodovia Presidente Dutra. Este é o quilômetro 110, altura aqui de Taubaté, trânsito bastante intenso. Esse cenário se repetiu ao longo de toda a semana, nos 2 sentidos da pista. O lado direito da tela, sentido Rio de Janeiro, o lado esquerdo, sentido São Paulo. Apesar do trânsito intenso, não há registro de lentidão ou de congestionamento.
As informações e as imagens são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. Chegou a hora de falar sobre os eventos que acontecem aqui na Câmara Municipal na semana que vem, para você ficar por dentro da programação e poder participar. Quem traz as informações para nós é a estagiária Ariane Viana. A semana começa com o debate dos candidatos Ortiz Júnior e Sérgio Victor na TV Câmara Taubaté, na segunda-feira, dia 21. A transmissão começa às 8 horas da noite, com a equipe da TV trazendo informações ao vivo sobre a chegada dos candidatos. Na terça-feira, dia 22, a partir das 2 horas da tarde, os vereadores se reúnem no plenário para a sessão ordinária, com a discussão de moções e requerimentos, a votação dos projetos de lei e a palavra dos vereadores no encerramento. Quinta-feira, dia 24, a partir das 2h30 da tarde, será realizada a solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista e ao Dia do Médico. Serão homenageados os cirurgiões dentistas Eda Maria Meneguim Duval e Eliane Cristina Santana Thier, e os médicos Deomir Germano Base e Paulo Sérgio Oliveira Souza. A saudação oficial será apresentada pelo vereador Serginho. Você é nosso convidado. Participe dos eventos no plenário ou acompanhe pela TV Câmara Taubaté. Obrigada, Ariane. E o debate entre os candidatos acontece na segunda-feira, a partir das 9 horas da noite. Mas como a Ariane falou, a partir das 8 horas, a nossa equipe já estará ao vivo, cobrindo aí a chegada dos candidatos, entrevistando especialistas e fazendo essa cobertura antes do debate acontecer. Então, a gente tem um encontro marcado na segunda-feira. E agora, seguindo aqui a nossa programação, chegamos à hora aqui da nossa entrevista sobre cultura. Hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios Ronilson Misael, que é músico e também maestro. Ronilson, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Ana, muito obrigado. Olá, ouvintes, amigos da TV Câmara de Taubaté. Bom, essa é uma oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre o cenário da música aqui na nossa cidade. Então, Ronilson, para a gente começar, eu queria entender como foi o início da sua carreira, como você descobriu aí o dom da música. Bom, eu comecei no Projeto Guri aproximadamente em 99 para 2000. O Projeto Guri, ele é um projeto social, um dos maiores da América Latina, e lá ele tem a oportunidade de ensinar instrumentos de corda, percussão, violão e etc. Comecei depois, entrei na Fego Camargo, me formei na Fego Camargo em viola erudita, que é um instrumento parecido com o violino, né? Só que é um pouquinho maior, tem um som um pouco mais grave. Mas depois disso eu fui para o Rio de Janeiro, em Barra Mansa, toquei na orquestra de lá, fiquei um bom tempo lá, durante 6 anos. Fiz a faculdade da UBM e depois eu fiz também a licenciatura em música e voltei depois para Taubaté. Prestei o concurso e estou hoje como professor no Centro Cultural de Taubaté. Já são quantos anos aí se dedicando à música? Já faz mais ou menos uns 23 anos. Eu fui professor do Projeto Guri durante 15 anos. Eu comecei no Guri e depois fui professor também do Guri. Como você avalia aí a importância dessas iniciativas? Eu imagino que de forma bastante intensa, porque isso fez parte aí da sua vida, também da sua trajetória, mas de que forma você avalia a importância desses projetos na vida das crianças, dos adolescentes? Os projetos sociais, a questão musical, ela é muito importante, né? Porque a música, ela faz com que a pessoa ela consiga elevar ainda mais o seu nível intelecto. Ela mexe bastante com a questão de memória, então ajuda muito tanto os jovens como também as pessoas um pouco mais idosas. Eu tenho alunos idosos de 60 anos que fazem aula comigo de violino, então eles falam para mim, professor, nossa, é muito bom, a música me ajuda muito, na questão de memória ajuda demais, então questão cognitiva, isso ajuda muito mesmo. A música ela tem esse poder de ajudar muito bem as pessoas mesmo. Então, ainda que a pessoa não leve aquilo para a vida profissional, a gente pode concluir que a música traz benefícios para a sua vida pessoal mesmo no dia a dia. Com certeza, com certeza. A minha questão com os alunos é não fazer com que eles queiram ser um músico profissional, mas ter uma experiência musical. Às vezes a pessoa nunca teve a oportunidade de tocar um violino, de tocar numa camerata, né? Então, a gente lá no Centro Cultural tem essa oportunidade de fazer com que as pessoas consigam essa vivência musical que é muito importante, acho que para a sociedade.
E qual é o perfil dessas pessoas que buscam ali aprender sobre música? Principalmente as pessoas mais velhas. Num primeiro momento, elas estão atrás de quê exatamente? No primeiro momento, elas estão mais pela parte de distração, né? Ela quer uma coisa para se distrair, mas sempre a gente vai colocando um pontinho na vida dela, falar, olha, a música é importante, vamos, né, dedicar um pouco mais. Quando a pessoa ela começa a se dedicar e vê que a música, ela, além dessa questão de ajudar na aprendizagem, ela também pode, um dia, se ela quiser, até trabalhar com isso, né? Então, a gente põe esses pontos também, que além de você conseguir a parte social, você pode se tornar um músico e tocar, ganhar o seu dinheiro com casamentos, com eventos. Porque a música, ela abre vários leques. Além de você tocar um instrumento, você pode ser um produtor musical, trabalhar com edições de imagem, né, de música, som mesmo. Então, dá para fazer muita coisa com relação à música. Bom, como você falou, hoje você está lecionando ali no Centro Cultural, você lidera aí um grupo de jovens e adultos, também com apresentações regionais. Quais você considera que são as principais dificuldades para quem trabalha com música hoje? Bom, uma das principais dificuldades é a questão do reconhecimento, né? Então, muitas das vezes a gente faz aquele esforço, trabalha, mostra essa parte social, né, trabalhando. Eu tenho lá, para você ter uma ideia, 30 pessoas que fazem aula comigo e a gente está na nossa camerata, que é a camerata Ocanque, que é a camerata de cordas do Centro Cultural. E para esse reconhecimento, às vezes fica um pouco complicado, porque a gente fica um pouco meio isolado, né? Precisaríamos de pessoas que fossem lá, conversassem, olha, o que vocês estão precisando mais de ajuda? Vocês precisam de cadeiras? Vocês estão precisando de estantes? Então, são materiais que às vezes precisam para ajudar a gente a subir mais o nível das aulas, né? Isso ajuda bastante. As pessoas chegarem e perguntar mais, olha, o que vocês estão precisando? O que vocês precisam aqui? Precisa de um ar-condicionado? Precisa de ventiladores? Então, a gente precisa de algumas coisas desse tipo lá. E de que forma a gente poderia aumentar essa conscientização na população, para que essa informação também chegue a mais pessoas? Porque talvez muitas das pessoas que estão nos assistindo agora nem saibam que existem essas iniciativas, Sim. por exemplo. Eu acredito que a questão da divulgação ela é muito importante, né? Então, como nós estamos fazendo aqui agora, as pessoas vendo que existem esses projetos, elas podem lá procurar o Centro Cultural, perguntar, olha, quais são os cursos que tem lá, porque lá não tem só a questão da música, tem artes plásticas, tem desenho, tem dança. Então, lá é um lugar completo para quem quer fazer um tipo de arte. Então, acho que a população ela pode pesquisar no site também, né, da prefeitura. Lá tem algumas coisas que falam a respeito do Centro Cultural e lá tem as áreas de artes que elas podem se inscrever. E hoje aí no seu contato com as crianças, com os adolescentes, você identifica algum talento promissor aí que poderia talvez levar o nome da nossa cidade mundo afora? Sim, tenho vários alunos lá que, se Deus quiser, eles estarão aí com um caminho garantido na música, tocando em orquestra, trabalhando com projetos musicais, que eu acredito que dali dos meus alunos, acredito que deve ter uns 5 que vão realmente engrenar e trabalhar com a música. E para os apaixonados por música, o que a gente precisa ter? É só o dom? É só a vontade? Qual é a receita aí para você seguir uma carreira na música? A música, ela não é só a questão do talento, né? É a questão, como você disse mesmo, você precisa ter a vontade de aprender, porque o talento, o meu professor falava, é 1%, mas o 99% é a dedicação e estudos. Então, a questão de você tocar um instrumento musical, você precisa, às vezes, deixar, por exemplo, eu quero ir num shopping, quero ir numa balada. Não, você vai ter que tocar o seu instrumento, você precisa treinar. Quer se dedicar, quer tocar numa orquestra? Precisa se dedicar bastante. Quando a gente fala sobre o aprendizado de um instrumento musical, da música como um todo, o que envolve? É só o treinamento aqui? O que mais a pessoa precisa estudar para se formar como músico? Bom, para se tornar um músico dedicado, um músico profissional, você precisa passar por algumas etapas, né? A primeira coisa é o lance de você não desistir. Você precisa manter sempre a sua dedicação. E tem que seguir os métodos, né? Os professores passam corretamente a sequência da metodologia musical para você conseguir chegar no nível de instrumento, para você tocar bem, porque quando você vai tocar numa orquestra, você precisa passar por uma banca, né? Você precisa ser avaliado, como qualquer outro emprego. Então, você tocando bem, você consegue trabalhar em umas orquestras profissionais. Tem as orquestras intermediárias, que são as orquestras jovens, né? Mas para tocar numa orquestra profissional, você precisa se dedicar bastante e para chegar nessa etapa,
você precisa passar por várias metodologias, fazer festivais de música, com professores renomados. Então, você sempre tem que correr atrás disso aí para você conseguir chegar lá numa orquestra profissional. Quantos instrumentos você toca e quanto tempo aí de dedicação você precisou para aprender cada um deles? Como eu falei, eu sou violista profissional, toco viola, né? Mas também sou violinista, toco violino e também estou estudando violoncelo atualmente. Então, da família das cordas, eu conheço bem os três. Mas eu também já toquei bateria, né? No início da minha carreira, quando eu era criança, eu queria aprender a tocar pandeiro na igreja. Comecei com pandeiro, depois fui subindo, e aí hoje em dia eu toco violino, né? Toco em casamentos, tenho uma empresa de casamentos, faço alguns trabalhos do tipo. Toco na Orquestra Joseense, que é a Orquestra de São José dos Campos, trabalho aqui também no Centro Cultural. Então, o músico ele é versátil, ele está tocando em vários lugares, né? Faz vários tipos de eventos para poder, no final do mês, conseguir uma porcentagem a mais da renda. E o aprendizado é contínuo, né? Sim. Sempre há algo para aprender, um instrumento novo também para aprender. A gente pode considerar que as pessoas tenham mais habilidade com um tipo de instrumento ou outro, ou não? Um músico pode tocar qualquer um dos instrumentos? Isso varia muito de pessoa para pessoa mesmo. Então, para chegar a um determinado ponto de vocês... hoje eu sou profissional, eu quero tocar o violino. Você começa no instrumento. Se você vê que não está dando muito fruto, não está conseguindo progredir, né, num certo ponto, às vezes a pessoa melhor mudar de instrumento. Eu quero tentar uma guitarra, quero tentar um violão. Então vai depender muito do que a pessoa vai querer mesmo e com a sua dedicação, né? Como você tinha perguntado também, questão de tempo, é pelo menos umas 2 horas todo dia, né? 2, 3 horinhas. A gente precisa desse tempo para a gente, do músico, para poder se dedicar com o instrumento. Então, realmente precisa de dedicação, de tempo e muita força de vontade, Sim. né? Quando a gente fala aqui no cenário Taubaté, qual é a porta de entrada para uma pessoa que eventualmente tenha interesse em estudar música, em conhecer melhor os instrumentos musicais? Seria por meio do Centro Cultural? Não só no Centro Cultural, né? Mas lá, claro, como é o lugar onde eu estou trabalhando, lá tem várias coisas que vocês podem, né? O ouvinte pode chegar lá para conhecer os instrumentos e outras áreas artísticas. Nós temos a Figo Camargo, nós temos algumas escolas também aqui da região, da cidade, que fornecem o conhecimento de instrumentos, a teoria musical. Então, para mim, no meu caso, ali o Centro Cultural seria uma ótima entrada, porque é gratuito, totalmente gratuito. A pessoa pode ir lá e conhecer o projeto e se caso ela queira mesmo seguir, ela se inscreve e começa a fazer as oficinas que tem lá no projeto. As inscrições são feitas ao longo de todo o ano ou tem períodos específicos que a pessoa precisa acompanhar? Lá temos os períodos específicos, normalmente é no meio do ano e no final do ano. Então, aí a gente verifica quantas vagas tem no total, né? No meu caso, das cordas, eu verifico quantas vagas eu tenho, passo para a gestão e aí depois passa para a prefeitura, mostrando quantas vagas tem de cordas, violino tem tantas vagas, violas e assim por diante. Quando a gente falou aí das principais dificuldades, né, para quem trabalha com música, você citou a falta ali realmente de investimentos, de apoio. Você já participou aí de importantes musicais, já esteve até mesmo fora do Brasil. Taubaté recebe o apoio necessário e, em caso negativo, o que a gente precisa fazer para melhorar? De que forma o poder público pode apoiar quem trabalha com música hoje? Acredito que o poder público poderia estar mais presente na questão cultural, principalmente na questão de músicas, né, de instrumentos como violino, viola e violoncelo, os instrumentos clássicos, né, que são poucos conhecidos, né? Raramente tem poucas pessoas que, eu quero aprender um violino. Não é em qualquer esquina que você vê uma pessoa tocando um instrumento desse tipo. Você vê mais os instrumentos populares, bateria, violão, né? Mas acredito que se o poder público tiver um pouco mais o carinho de verificar essas possibilidades que pode ser feito com esses instrumentos, com as pessoas tocando numa orquestra, acredito que vai ser muito mais benéfico para a população em geral. Então, ter mais orquestras, ter mais condições de chegar mais nas periferias da cidade, então isso pode ajudar bastante a questão da população em aprender música. Bom, eu quero agradecer, então, mais uma vez pela sua vinda, mas não antes deixar, né, de pedir para você
tocar um pouquinho pra Claro. gente, para que os nossos telespectadores possam ter um gostinho do que é esse instrumento. Eu que agradeço pela oportunidade, então eu vou tocar aqui um pedacinho de uma música que é o Perfect, do Ed Sheeran. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E assim nós encerramos essa entrevista com o músico e maestro Ronilson Misael. Nós agora vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós seguimos aqui a nossa programação com mais notícias para você e também com o Fiscalização Pública. Olá, de volta à nossa programação, seguimos com mais notícias. A Fiocruz oficializou o pedido para produzir vacina contra a dengue no Brasil. A produção será feita em parceria com a fabricante japonesa da Quedengue. Vamos entender melhor como funciona essa vacina e qual é a previsão de resposta desse pedido com a repórter Tânia Vinhas. A Fundação Oswaldo Cruz formalizou um pedido ao Ministério da Saúde para desenvolver uma vacina contra a dengue no país. Se aceita, a produção será da vacina Quedenga, da fabricante japonesa Takeda, por meio de um acordo de transferência de tecnologia na modalidade PDP, Parceria para o Desenvolvimento Produtivo. As informações publicadas pela Agência Brasil foram confirmadas pela Takeda e pela Fiocruz, e a instituição brasileira disse, em nota, que poderá dar mais detalhes sobre o processo após a avaliação da proposta encaminhada. O Ministério da Saúde comprou 4 milhões de doses da vacina do laboratório japonês para este ano e já havia contrato para a distribuição de 9 milhões de doses para 2025. A Quedenga deve ser administrada em esquema de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas. A Organização Mundial da Saúde define a Quedenga como uma vacina viva atenuada que contém versões enfraquecidas dos 4 sorotipos do vírus causador da doença. E é importante lembrar que o Instituto Butantan também está desenvolvendo uma vacina contra a dengue. A previsão é que o pedido de registro seja submetido à Anvisa ainda neste ano. Quanto mais vacina, melhor. Volto com vocês. Essa é uma vacina necessária mesmo. E segundo dados do Ministério da Saúde, só nesse ano o país já contabilizou mais de 6,5 milhões de casos prováveis de dengue, com mais de 5.500 mortes confirmadas e 1.500 óbitos em investigação. Por isso, nós sempre reforçamos aqui a necessidade de nós continuarmos os cuidados e prevenção contra o mosquito que transmite a dengue. Final de semana chegando, a excelente oportunidade para a gente dar aquela vistoria no quintal de casa, né? E você, tem feito as vistorias na sua casa ou você acaba se esquecendo aí na correria do dia a dia? Saiba que a proteção que você faz aí na sua casa previne não somente a sua família de ter dengue, mas também toda a sua vizinhança. Se cada um de nós fizer a sua parte, nós damos menos chances ao Aedes aegypti. Agora, conta pra mim, qual é a sua opinião sobre a vacina contra a dengue? O nosso WhatsApp para contato é esse número que aparece aqui na tela para você. DDD 12 3625 9525. Eu aguardo a sua mensagem. O Google disponibilizou oficialmente o Android 15. A nova geração do sistema operacional traz novidades em segurança e privacidade, como um modo ladrão e também melhorias para smartphones de telas maiores e dobráveis.
O sucessor do Android 14 estreia nos aparelhos Pixel, que é do próprio Google, que não são vendidos aqui no Brasil. Posteriormente, outros celulares vão receber esse update, mas depende do cronograma de cada fabricante. Para saber quando e se receberá a atualização, o recomendado é consultar a própria fabricante do seu celular. Marcas populares como Samsung, Xiaomi e Motorola costumam liberar pouco tempo depois da disponibilidade global aí do Google. Confira então as principais novidades do Android 15. A primeira delas é a proteção contra roubo. O Android 15 tem uma nova camada de segurança contra roubo e revenda de dispositivos. O sistema agora vai exigir uma autenticação extra para ações sensíveis, como remover o chip ou desativar o Encontrar Meu Dispositivo, além de detectar tentativas repetidas de login, dificultando a reinicialização e aumentando a proteção contra ladrões. O modo ladrão, também conhecido como bloqueio de detecção de roubo, usa a inteligência artificial para identificar tentativas de furto. O sistema bloqueia o celular automaticamente se ele detectar movimentação suspeita. Além disso, o Android 15 também traz o bloqueio remoto, que permite você travar o dispositivo à distância. E esse recurso está disponível para quem usa o Android 10 ou superior. Ainda na categoria de segurança e proteção, a empresa anunciou o espaço privado. Trata-se de um cofre digital no celular que permite organizar e ocultar aplicativos considerados sensíveis, como o de redes sociais, bancos ou aplicativos de namoro. O acesso a esse espaço exige autenticação extra, como uma senha numérica ou biometria, e os aplicativos ficam invisíveis na lista de apps, assim como as notificações e também as configurações. No Brasil, anualmente, ocorrem cerca de 1.300.000 acidentes de trânsito, muitos deles pequenos, segundo dados do Ministério da Infraestrutura. Uma dúvida que sempre paira entre alguns motoristas é: o que eu devo fazer em caso de batida? Então, nós vamos entender melhor esse assunto com o nosso repórter Lucas Levin. Para resolver a dúvida que aflige muitos motoristas, especialmente os iniciantes, o primeiro passo é verificar se todos estão seguros e fora de perigo. Caso contrário, deve-se acionar a polícia ou o serviço de emergência imediatamente. Em seguida, é imprescindível registrar o ocorrido, gerando evidências para se proteger após um acidente. Fotos dos veículos, danos, posição na pista e sinalizações relevantes são essenciais. A troca de dados de contato com o outro motorista e testemunhas, além de obter informações sobre o seguro e dados do veículo, também são passos importantes. Além disso, registrar um boletim de ocorrência e repassar todas as informações à seguradora ou locadora o mais rápido possível é fundamental para garantir a proteção de seus direitos. Em casos de resistência por parte do outro motorista em fornecer informações, é importante anotar a placa e o modelo do carro, que devem ser informados ao registrar o boletim de ocorrência. Se o terceiro possui seguro, ele deve registrar o acidente e fornecer o código de sinistro da seguradora. No caso de seguros menores ou cooperativas, anote o nome completo do proprietário e a placa do veículo. Dirigir com segurança é responsabilidade de todo motorista. Por isso, respeitar a sinalização, manter a distância segura entre veículos e estar sempre atento à condução é sempre a melhor maneira de evitar o estresse de uma batida. Os acidentes representam um problema econômico significativo, podendo custar até 3% do PIB anual, segundo a Organização Mundial da Saúde. Entre os custos envolvidos estão os reparos dos veículos, assistência médica e a perda de produtividade decorrente das lesões ocasionadas pelos acidentes. E seguimos agora com o nosso especial Eleições. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo alerta para falsas mensagens que utilizam o nome da Justiça Eleitoral para fazer convocações fictícias de mesários para o segundo turno das eleições municipais. As comunicações têm sido enviadas por e-mail com o intuito de captar dados pessoais em uma tentativa de golpe.
O TRE São Paulo informa que a mensagem é falsa e que as informações para os integrantes da mesa receptora de votos estão disponíveis na área do mesário, diretamente no site oficial do tribunal. Essa prática é conhecida como phishing, o termo que tem origem na palavra inglesa fishing, de pesca, e é usado para identificar mensagens atraentes com links maliciosos que têm o objetivo de enganar as vítimas para ter acesso aos seus dados pessoais. E para atrair a atenção das pessoas, a mensagem falsa também traz um conteúdo alarmante sobre a solicitação de dispensa para convocação de mesário, informando que a multa seria de R$ 1.064 mais 50% do salário mínimo, correspondente aí a R$ 1.770 aproximadamente. Acrescenta que a multa será enviada no IPTU ou com contas essenciais, como as contas de energia ou de água, do CPF do mesário ou dos pais. Na verdade, a legislação eleitoral prevê uma multa de R$ 17,56 para a mesária ou para o mesário que faltar aos trabalhos eleitorais e não justificarem essa ausência, podendo ser aumentada em até 10 vezes de acordo com a situação econômica da cidadã ou do cidadão. A mensagem falsa ainda divulga aparentemente o site tse.jus.br, mas quando a pessoa clica no link, ela é levada para um endereço oculto, sendo induzida a revelar informações confidenciais e outros dados sensíveis. A Justiça Eleitoral Paulista orienta as pessoas a não clicarem no link falso disponível aí na mensagem. Para acessar as informações de mesários, é preciso acessar a página oficial do tribunal, que é o tre-sp.jus.br. E nós temos duas novidades relacionadas à cultura nessa semana. O governo federal colocou o Dia Nacional da Música Gospel no calendário oficial e também reconheceu o grafite como manifestação da cultura brasileira. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso boletim agora com mais informações. A cultura brasileira é feita de muitas coisas, mas a música e a arte representam uma grande parcela desse grupo. Nessa semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou 2 leis que reforçam a importância de ambas, ainda que em nichos diferentes. A primeira lei institui o dia 9 de junho como o Dia Nacional da Música Gospel. O relator da proposta, o senador Marcos Rogério, observou que a música gospel ganhou relevância nas últimas décadas e que é preciso valorizá-la como um patrimônio cultural e espiritual de grande importância para a sociedade. Conforme seu parecer, ao promover o fortalecimento espiritual, a união comunitária e a transformação social, a música gospel desempenha um papel vital no desenvolvimento do indivíduo e da coletividade, merecendo, portanto, o apoio do poder público. A criação da data comemorativa permitirá celebrar esse estilo musical em mais eventos e iniciativas. A segunda lei sancionada pelo presidente Lula reconhece o grafite, a charge, a caricatura e o cartoon como manifestação da cultura brasileira e garante o direito à livre expressão artística. A vitória principalmente dos chamados grafiteiros, que muitas vezes sofrem preconceito com a arte realizada em espaços públicos. Em nota, Karina Miranda da Gama, diretora de promoção da diversidade cultural, afirma que o grafite é uma manifestação poderosa e democrática, já que, ao ocupar os muros da cidade, dá voz às múltiplas identidades que compõem nossa sociedade, valorizando a diversidade cultural e conectando comunidades. Na tramitação do texto no Congresso, os parlamentares expressaram que esse reconhecimento promove a inclusão social e o desenvolvimento econômico em comunidades marginalizadas. No caso das charges, cartoons e caricaturas, a defesa partiu de Tião Soares, diretor de promoção das culturas populares. Para ele, esses tipos de desenhos não apenas refletem a realidade social, política e cultural do país, mas também se tornam ferramentas poderosas de crítica e resistência. Uma ótima semana para a cultura brasileira, não é? Volto com vocês. Com certeza, Tânia, boas notícias. E reconhecer e apoiar a arte e a música não é gasto, é investimento. Obrigada pelas informações. E agora seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil.
Jornal Vale destaca: estátua de Padre Cícero passará por restauração em Taubaté. A estátua, que fica na rotatória que dá acesso ao bairro do Bonfim, está no programa de recuperação de monumentos danificados do município. Na noite da última segunda-feira, o monumento teve sua cabeça arrancada num ato de vandalismo. G1 traz como manchete: prédio da Unital, na Praça da Eletro, será alugado para a loja por R$ 142 mil por mês em Taubaté. A empresa, que já tem loja na cidade, venceu o certame e deve alugar o prédio pelos próximos 15 anos. No cenário nacional, o jornal Folha de São Paulo traz como destaque: Silvio Almeida é alvo de 2 novas denúncias de assédio sexual em apuração de comissão de ética. Ex-ministro de Direitos Humanos foi demitido em setembro após suspeitas virem a público. E por fim, a CNN Brasil. Tempestade perigosa deve atingir o Sudeste a partir de hoje. Inmet emitiu alerta laranja para chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos de até 100 quilômetros por hora. E ainda falando sobre clima, agora nós trazemos mais informações para você. A Defesa Civil emitiu um novo alerta para uma frente fria acompanhada de temporais que podem atingir o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte entre hoje, que é sexta-feira, e domingo, dia 20. O repórter Lucas Levin fala mais sobre o assunto. O alerta emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que, devido à passagem de uma frente fria, haverá chuva intensa com raios e um acumulado de até 200 milímetros de chuva, acompanhada de fortes rajadas de vento de até 60 km por hora e possível queda de granizo em pontos isolados. Na Serra da Mantiqueira, região que pode ser mais afetada, o acumulado de chuva esperado é de 200 milímetros, enquanto no litoral norte pode chegar a 150 milímetros e nas demais cidades do Vale do Paraíba pode chover até 100 milímetros. Durante o período do alerta, há riscos de deslizamentos, desabamentos, alagamentos e enchentes, por causa do acumulado de chuva que pode se formar. Por isso, o coronel Engel Ricardo Pereira, coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, orienta que sejam evitadas áreas abertas, de encosta e que tomem cuidado com quedas de árvores e, em caso de emergência, busquem abrigo em local seguro. Obrigada, Lucas, pelas informações. E a Defesa Civil aqui de São Paulo envia mensagem SMS diretamente para os cidadãos. Qualquer pessoa pode se cadastrar de forma gratuita para receber os alertas de risco de desastres naturais, por mensagem de texto ou de WhatsApp diretamente no seu celular. Basta enviar um SMS com o CEP da região para o número 40199. Em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil no número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. E seguimos agora com a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Sexta-feira, Taubaté vai ter um dia com muitas nuvens e com aberturas de sol. A possibilidade de chuva é de 74%. As temperaturas variam entre 18 e 23 graus. Os ventos podem chegar a 6 km por hora e a umidade do ar a 45%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 6 e 7 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. E atualizando um pouquinho aí a previsão do tempo, as máximas hoje podem ser aí um pouquinho maiores, chegando por volta aí dos 30 graus. E amanhã nós podemos ter chuva durante todo o dia em Taubaté, com volume de até 3 milímetros. Ou seja, o que isso significa? 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, 3 milímetros significa que nós podemos ter 3 litros de água para cada metro quadrado. De qualquer forma, vamos nos cuidar, nos precaver e, se for possível, evite áreas de risco. Final de semana chegando, todo mundo quer aproveitar para se divertir, né? E opção é o que não falta, e nós trouxemos a nossa agenda cultural com dicas imperdíveis.
Agora vamos às informações com a nossa estagiária Isabela Vieira, que tem as atrações para esse final de semana. E aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da Agenda Cultural. Depois de 5 anos, o SENAC retoma o evento Casa Aberta com mais de 50 atividades gratuitas. O Casa Aberta acontece neste sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde, e conta com atividades como oficina de inteligência artificial, exposição de gibis e mangás, aula básica de Photoshop e dicas de primeiros socorros. Para conferir a programação completa, é só acessar eventos.sp.senac.br. Para variar um pouco a indicação dessa semana, com moda e superação, neste sábado acontece a 3ª edição do desfile Outubro Rosa, no Via Vale Shopping, a partir das 3 horas da tarde. O evento conta com a participação de sobreviventes do câncer de mama e algumas atrações, como a apresentação de dança do ventre e DJ. Além disso, ao longo do desfile, serão compartilhadas histórias das participantes e informações a respeito da doença. Agora, falando de literatura, a 1ª edição da Litera, Festa de Letras e da Voz, acontece neste final de semana no Sesc Taubaté. A programação inclui intervenções literárias, mesa de debate, espetáculos e shows. No domingo, a partir das 4h30 da tarde, o espetáculo Sarauzinho, de Rodrigo Ciríaco e Grupo, encerra a programação com poesias recitadas por crianças. Para conferir a programação completa, é só acessar sesc.sp.org.br. Agora, para não perder o costume de deixar o astral lá em cima, no dia 24 de outubro, quinta-feira, às 8 da noite, o Teatro Metrópole recebe o show de humor Cambota, Voz e Violão, com o comediante Fabiano Cambota. Para não ficar de fora dessa, é só acessar o link disponível no Insta do teatro e retirar o seu ingresso. O @ é Teatro Metrópole Oficial. Essa foi a Agenda Cultural da semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau! Obrigada, Isabela. Eu te encontro então na próxima sexta-feira com mais dicas de lazer e entretenimento. E nós já estamos chegando ao fim aqui da nossa edição de sexta-feira. Vamos então à programação dos próximos dias para você relembrar. Na segunda-feira, dia 21, tem o debate entre os 2 candidatos à Prefeitura de Taubaté que disputam o seu voto no segundo turno. O debate é promovido pela Câmara, transmitido ao vivo pela TV Câmara Taubaté. A partir das 8 horas da noite, tem a transmissão da chegada dos candidatos, dos bastidores. E a partir das 9 horas da noite, eu te espero para o debate entre os candidatos Ortiz Júnior e Sérgio Victor. Essa é uma oportunidade para você conhecer melhor as propostas e decidir de maneira responsável e segura o seu voto. Na terça-feira, dia 22, o Boletim Câmara, que você já está acostumado aqui comigo, vai dar lugar para o especial pós-debate. Eu e o Josivaldo Oliveira estaremos ao vivo aqui com a análise pós-debate, entrevistando especialistas. E fica aqui, então, o nosso convite para você acompanhar a nossa programação. Para você que ficou com a gente até aqui, eu agradeço a sua companhia. Essa foi a nossa edição ao vivo desta sexta-feira, dia 18 de outubro. Tenham todos um ótimo final de semana, aproveite e até mais.